pode ser observado até o dia 10 do mês de março, a gente teve uma estabilização do reservatório, né? Ficou ali entre 820,71, 820,72, e aí, desde o dia 11, o reservatório opera em elevação. Aí, no dia de ontem, terminou em 821,35, tá? A gente elevou aí mais ou menos 60 centímetros do reservatório. E a gente está falando de 60 centímetros já de uma cota já mais alta, então, para elevar cada centímetro, agora precisa de mais água, né? O reservatório ele tem um formato, não tem um formato quadrado, né? Vamos dizer assim. Em cubo, ele tem a parte inferior menor, né? Então, o espelho d'água começa a ficar maior, então representa mais volume de água para cada centímetro. Então, choveu bem, tá? Perto daquilo que a gente já vinha esperando aí para o mês. E aqui, a gente pode observar que até o dia 10, o reservatório operou praticamente a fio d'água, né? Por isso que a gente manteve o nível do reservatório estabilizado. E a partir do dia 11, começou a ter bastante chuva. Então, a gente acabou aí tendo elevação do reservatório, né? Dentro desses dias. Hoje a vazão afluente é esse 16 e 20 aí? Foi como terminou o dia de ontem. Terminou ontem, tá? Como terminou o dia de ontem. Hoje está basicamente nessa afluência também. E aqui é um resumo de como estamos. Então, estamos bem próximos aos 50%. Estamos a 13 centímetros. Então, se a chuva permanecer como estamos observando, né? Então, vamos lá. Mais ou menos uns 5 centímetros por dia, né? Então, entre amanhã e quarta-feira, chegaremos à cota de 50% do reservatório. Volta só um pouquinho, Michele, deixa eu só ver uma questão da curva aqui. Acho que uma anterior. Tem uma simulação com 1,75 aí? Não, acho que aqui só colocou de 2,5, não é isso? É a primeira. Aqui é 1,75. A gente estaria próximo de 60% da MLT, que é a curva vinho, é isso? Uma cor meio... A gente está entre 60 e 70%. Então, a gente está mais ou menos aqui a gente é 69, né? Estamos aqui na curva roxinha. É essa aqui, ó. Entre a roxa e a azulzinha, é isso? Entre a roxa e a marronzinha. Essa aqui, ó. Tá. Então, Bom. a gente está nessa curva aqui, ó. E daí passa para o de 2,5. Só para a gente ver Aqui. como é a curva. Ainda está acima. Nem na curva de 4 a gente retoma para o nível inferior a 821,40. A nível inferior até 50% aqui, ó. Se você pega, a gente começa com a curva de 70%, né? Um pouquinho abaixo do nível de 50%. A gente já vai se aproximar agora, né? Mais um pouquinho depois da metade do mês. E aí, depois disso, ele não opera mais abaixo dos 50% do reservatório. Então, ele sempre vai operar acima. Tá, ok. Pode continuar. Aqui são as precipitações que estão previstas, né? Para o reservatório, sempre vai ter um pouquinho de chuva, né? Nessa semana ainda está prevista bastante chuva para o reservatório. E aqui... Michele, deixa eu fazer mais uma pergunta, desculpa. Vocês estão acompanhando para ver se essas previsões estão se realizando em termos de quantidade? A gente sempre faz esse acompanhamento, professor, fica sempre... Nesses 2 dias, ficou basicamente na média prevista, mas ele fica próximo da média prevista, quanto mais próximo é a previsão do dia. Tá. Entendeu? A previsão de ontem normalmente se concretiza hoje. Agora, a previsão da semana passada já não, né? Porque ela varia muito. Tá? Ela varia muito quanto mais dias vão se passando, né? Sim. Quanto mais distante da previsão, mais como é normal, né? Tem mais Isso. erro. Pode continuar. Essa é a previsão, é isso? Entre 7 Isso. Aí estão previstas chuvas para o reservatório, né? Então, assim, hoje está previsto um pouquinho, amanhã não está previsto chuva, quarta-feira também não, quinta-feira também não. Aí, sexta-feira já tem chuva, sábado bastante chuva,
domingo também, segunda também, terça também, tá? Final de semana. Isso. Esse 63 milímetros é a somatória do período ou do mês? É a somatória da hora. Ah, tá. Se você for olhar aqui é a hora, ó, às 15 horas, Ah, tá. 0,4 milímetros. Às 12 horas, 2,3 milímetros. Às 15 horas, 10, tá vendo? Aí aqui é a soma do dia. Tá. Se você somar esse valor aqui, é quanto vai chover no dia. Tá bom. Esse é o acumulado dos 10 dias, né? Isso, ele mostra a chuva dos 10 dias. Beleza. Ok. Beleza? É o último, Michele? É o último. É isso aí. André, seria possível, bom dia a todos, seria possível colocar a tela anterior, onde tem um histograma? Por Chuva. favor. Micaele, você pode voltar, por favor, com a apresentação? Posso sim. Aqui. Essa daqui. Tá. Isso daqui, nossa, não consigo enxergar. É todo o mês é março e abril, né? Isso. Então, nós temos um pico entre 27 e 29 de março. Isso. É isso, né? E depois as chuvas já, elas, segundo a previsão, elas já diminuem, né? É isso. Muito O que é obrigada. normal para o período, né? Entendeu? O período seco. Exatamente. E o que obedece àqueles gráficos, aquele gráfico que está no boletim da Fundação, que apresenta 2019, 2020, 2021 e o início de 2022. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta sobre a apresentação da Micaele? Como vocês viram nos gráficos, a gente recuperou um pouco mais o volume do reservatório. Não chegamos nos 50%, mas é provável que chegue até o final desse mês. E daí a gente precisa começar já a pensar como é que vamos atuar na gestão desse reservatório a partir do período de estiagem, que começa a partir de abril. Viviane levantou a mão. Viviane, pode falar. Bom dia a todos. Eu tenho uma dúvida. Essa simulação que a gente viu nos gráficos, em relação à elevação do nível, a operação do reservatório nos próximos meses, hoje ela considera o rodízio que está sendo aplicado em Sorocaba, é isso? Eu não sei se considera. Considera. A gente faz a captação, a gente bota a captação do SAI em cima das simulações, sim, tá? Inclusive. Mas vocês estão usando os 2,1 ou 1,75? 1,78 foi o valor que foi passado para a gente. Tá. Então, na verdade, se o rodízio permanecesse, a chance do reservatório chegar na cota mínima é bem baixa e ele poderia ser mantida a operação acima de 50%. Agora, se o rodízio for suspenso, esse cenário vai mudar, é isso? Eu fiquei com essa dúvida. Muda. Mas aí eu não sabia, aí eu teria que ver para quanto, basicamente. Mas, ó, de 1,78 para 2,03, é o que estava antes, se for isso que fosse feito, a alteração é muito pouca. Acho que muda, mas vamos deixar tudo claro e depois a gente vê qual o encaminhamento. Deixa eu ver aqui só a ordem, desculpa, gente. O Rodolfo primeiro, depois o Bom. Rodolfo, por favor. Bom dia, André, bom dia a todos. Eu queria só dizer exatamente isso que a Micaele falou. A representatividade dessa diferença do que a gente tem praticado ao longo desse período de rodízio e a nossa vazão normal, vamos falar em torno de 150, 200 litros por segundo. Praticamente não muda o cenário. Se você comparar a simulação de 1,75 de vazão defluente para de 2,5,
ou seja, você aumentando aí 750 litros por segundo na vazão de efluente do rio, a diferença é muito pequena. Então, a gente considera aí que qualquer mudança na vazão que a gente faz a captação voltando, né, assim que o rodízio for encerrado, voltando a captação para nossa captação outorgada, eu acredito que, e tenho, segundo as simulações, tenho certeza que não vai mudar o cenário. A nossa decisão não vai ser alterada em função da gente retomar ou não a vazão normal da nossa captação. Olga, por favor. Bom dia, professora. É uma dúvida apenas. Quando eles fazem a simulação da captação lá de Sorocaba, eles estão considerando os 20% a menos do racionamento? Foi a mesma questão, acho que foi feita anteriormente. Sim, na simulação está constando os valores atuais, que são esses valores reduzidos de captação de Sorocaba. E agora que o Rodolfo falou é que, mesmo eles voltando, como há uma previsão a partir de 6 de abril, se eu não me engano, de retornar à situação normal, sem rodízio, o volume a mais captado vai fazer pouca diferença na simulação. Mas eu acho que uma coisa que a gente pode solicitar para a Micaele é ver se eles conseguem produzir essa simulação já com o aumento da vazão da captação de Sorocaba, né? Se não André, só te interrompendo, se não me engano, acho que a Micaele pode confirmar, mas a simulação que ela fez com 4 metros cúbicos por segundo já está considerando a nossa captação integral. E o dos 2,5, você sabe? Não tá, não. Todas as simulações constam com 1,38. É porque da outra vez que o Alexandre mostrou, quando ele mostrou a primeira vez a simulação de 4, Micaele, ele já considerava a nossa captação integral. Não. As simulações foram feitas com a captação do SAI de 1,78, tá? Que é a captação que está agora. Aí eu teria que fazer as novas simulações utilizando a integral. Aí a integral que você fala é de quanto? 1,95. 1,95. Tá bom. Então, aí eu acho que... Não dá 200 litros de diferença, 180 litros. A diferença vai ser pouca mesmo. Micaele, só mais uma dúvida aqui, eu não sei se você tem esses dados, mas qual foi a porcentagem em relação à média do MLT que fechou janeiro e fevereiro? Eu tenho aqui, me dê 2 segundos, tá? Tá bom. Enquanto isso, eu vou abrir a palavra para a Rosângela. Rosângela, fale, pode falar. Por favor, é só para lembrar, né? Vai ter o aumento que eu estou entendendo da captação de Sorocaba lá no Clemente, é isso, né? Que a gente está falando? Sim. Tá. Então, e também nós temos que ver que a gente está entrando está fechando as chuvas estão fechando, e nós vamos ter a calha de Sorocaba hoje, ela está tranquila, mas nós vamos ter a calha de Sorocaba saindo com vazão de efluente de 1,75 ao invés de 2,26, tá? Então, a gente precisa também pensar nesse equilíbrio, quando compor a simulação de uma forma que se possa atender a tudo isso, né? Em época de estiagem. Sim, a gente vai ter que, provavelmente, subir um pouco mais a vazão de saída do reservatório. As simulações que a Micaele está mostrando já mostram 2 opções, 2,5 metros cúbicos, que é quando provavelmente eles conseguem começar a gerar novamente energia, e 4, que ainda tem uma situação relativamente confortável. Não totalmente confortável, porque a gente ainda vai operar com o reservatório sempre abaixo dos 50%. Né? Mas, em termos de probabilidade, a gente não chega no mesmo problema que a gente teve no ano passado. Micaele, você conseguiu os dados? Senão a gente já passa para outra coisa. Estou buscando aqui, professor, pode seguir. Eu boto aqui no chat. Então, eu acho, a minha posição agora é que a gente ainda tem que esperar até o fim do mês, né? Nós estamos a uma semana do fim do mês, ainda tem previsão de chuva agora para fechar março, e eu acho que a partir da semana que vem a gente já pode começar a discutir
quando vai fazer esse aumento de vazão de efluente. Né? Talvez não seja logo no começo de abril, mas a gente já pode começar a pensar sobre o aumento da vazão de efluente, porque ela não vai ser feita de uma vez só, né? Lembre que a gente tem os estéreos de 0,25 e então a gente vai ter que, se a gente for optar por os 2,5, por exemplo, num primeiro momento, a gente vai ter pelo menos 3 semanas de aumento constante, né? 0,25 por semana para dar 0,35 para chegar nos 2,5, se eu fiz as contas certas. Então, isso o processo de aumentar a vazão de saída também não vai ser automático, né? Senão também você causa outros problemas abaixo nos rios. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra sobre essa questão, propor uma outra medida agora? A minha sugestão é que a gente discuta aumento de vazão de efluente só depois que acabar o mês de março. E daí a gente vai ter uma visão bem clara de como vai passar o período de estiagem, né? A estiagem, como todos sabem, é um período de baixas chuvas e daí a gente consegue calcular mais ou menos como é que vai ser o comportamento do reservatório. Não sei se alguém mais... A Viviane está colocando no grupo que é também de acordo com esperar o final do mês. O Vapatec também. Acho que por enquanto é isso. Se a gente fechar, se eu não me engano, eu não anotei esses valores, mas a gente chegou acima de 50% da vazão afluente em fevereiro. Em janeiro, não lembro. Então, se a gente ficar em termos de 50% da média, sempre lembrando, né? Nós estamos fazendo uma porcentagem em função da média da vazão afluente. Lógico que o ideal era que a gente ficasse acima da média para compensar o ano passado, mas não acontece, não está acontecendo isso. Nós estamos abaixo da média desde o começo do ano. Então, apesar das chuvas terem melhorado a situação do reservatório, se a gente não tivesse abaixado a vazão defluente, a gente teria um problema muito grave nesse momento. A gente provavelmente estaria próximo já teria ultrapassado o nível mínimo há muito tempo atrás e a gente não teria conseguido recuperar muito esse começo do ano. Então, acho que a redução da vazão defluente foi uma medida acertada, né? A Micaele está colocando ali no chat que em janeiro fechou em 94% da MLT, ou seja, da média de longo termo, e fevereiro 67. Março está com 69, talvez se a gente tiver umas chuvas boas agora no final da semana, talvez aumente até de 69, mas assim, o menor volume em relação à MLT foi de fevereiro com 67. Então, dá para a gente pensar naquelas simulações na curva dos 60% para ficar numa curva conservadora. Né? Naquela curva de 60%, mesmo que aumentar a vazão defluente para 4 metros cúbicos, já com aí só tem essa questão de contar com a vazão de captação do SAI, mas isso não vai mudar muito a simulação, a gente consegue operar o período de estiagem com uma vazão, com um volume que não vai ultrapassar novamente nem o 817,5. Se eu não me engano. Micaele, você pode pôr de novo a apresentação? Desculpa, Micaele, eu saí de volta. Só para mostrar a simulação para todo mundo ter ciência. Põe a simulação do 2,5 só para a gente poder ver. Isso, obrigado. Então, olha, 2,5, uma MLT de 60%, que é
Eu já estou abaixando um pouco em relação à mínima que a gente teve esse ano, né? Foi 67. É essa curva. Parece que não carregou, professor? Para mim, está aparecendo. Não está aparecendo para todo mundo? Para mim tá também. Para mim está também. Para mim também está aparecendo. Aparecendo. Adriano, acho que é com você aí. Acho que... A minha conexão não está muito boa, tudo bem, desculpa. Ah, não, sem problema. Eu vou tentar traduzir aqui a situação. Então, se a gente manter 60% da MLT e acima de 60, né? E 2,5 metros cúbicos por segundo de saída do reservatório, isso incluindo a captação de Sorocaba, talvez a mudança seja pequena, nós vamos até outubro desse ano mantendo o reservatório numa faixa muito próxima dos 50% do seu volume, né? Ou seja, próximo dos 821,48. Pode falar, Rosângela, você quer fazer uma pergunta? Não, André, pode, depois que você terminar, por favor. Tá. Lógico que isso vai ter que ser acompanhado para e passo, porque a gente nunca tem certeza se essa chuva em relação à média histórica vai manter essa mesma situação melhor que a gente teve no começo desse ano, que é 60% Isso. da média histórica. Pode ser que abaixe, a gente não tem certeza. Então, é um acompanhamento gradativo, né, da situação. Põe a próxima simulação, por favor, Micaele, só para mostrar para ele. Então, se o aumento da saída for para 4 metros cúbicos por segundo, ainda, e mantendo o MLT perto de 60%, a gente ainda vai ter um reservatório mais ou menos constante nesse período até outubro, né? E acho que o menor volume não vai passar do 820. Né? Não dá para saber o número aqui, porque eu tenho a curva, mas aparentemente é acima de 820, porque tem um ponto do realizado do ano passado, do ano retrasado, que está um pouco aqui perto do 820, né? Então a curva vai ficar próxima de 820, não vai se manter no 50%, mas também não vai chegar próximo ainda do 817,5. Né? Então é uma situação que a gente consegue manter o reservatório funcionando, apesar de você ter uma situação que precisa ser olhada semana a semana, talvez de 15 em 15 dias, justamente para evitar que volumes menores de chuva no período de estiagem acabem afetando o reservatório demais. E eu acho que o problema principal vai ser justamente o final do período de seca, que é como sempre, né? Final de setembro, começo de outubro, que é o período que você já acumulou a seca na região, e o volume dos rios geralmente é mais baixo, porque essa recomposição ainda está sendo mais lenta. Então, a partir de setembro, outubro, vai ser o momento mais complicado. Mas pela simulação que a Votorantim está apresentando, mesmo nesse período, nós não vamos abaixar de 820, contando com uma porcentagem em relação à média de 60% e uma vazão de efluente de 4 metros cúbicos por segundo, mais a captação de Sorocaba. Viviane, você pediu a palavra, depois o Poga também gostaria de falar. Pode falar, Viviane. A Rosângela está inscrita na minha frente, André. Viviane, pode falar, por favor. Obrigada. Não, na verdade, é só uma pergunta. Os gráficos apresentam as novas vazões de efluentes, pensando apenas no que vai verter para o Rio Sorocaba. Aí, né, quando aparece no título do gráfico 2,5 e 4 metros cúbicos, isso não está considerando a vazão de Sorocaba, é isso, né? Então, passaria a verter 2,5
mais os 2 do SAI, então, ou então 4 metros cúbicos por segundo mais os 2 do SAI, é isso, né? Então, mas na simulação tá contando com isso, Viviane. Pelo que o Alessandro nos falou semana passada, que a Micaele confirmou, esses 4 já está contando aí com a saída da vazão do Sorocaba. É que nesse gráfico está pensando do 1,78, alguma coisa assim, 80. 1,74. É? Se você, quanto que vai tirar, sai no São Clemente, quanto? Vamos supor que saia 2 lá no São Clemente, é isso? É a mesma pergunta. Aí sairão como defluente para a calha de Sorocaba 2 metros cúbicos por segundo. Não, 4 metros cúbicos por segundo. Nessa simulação, ele colocou lá a saída de defluente, só o defluente que vai para a calha. Mas na hora de fazer as contas, colocou o valor ele considerou, de captação entendi. de Sorocaba. Então, considerando a vazão de captação de Sorocaba, esses 4 metros cúbicos é o que vai sair para a calha do Sorocaba. E desculpa, na simulação anterior, os 2,5 é a mesma coisa, é 2,5 para a calha do Sorocaba, mais a captação do SAI. Então, para mim não ficou claro. Eu tinha entendido que a captação de Sorocaba, ela não estava considerada nessa simulação. Eu estava entendendo que isso seria vertido direto da barragem, que é o que vai correr para o rio, fora o desvio que é feito da captação de Sorocaba. Então, acho que eu entendi errado. Não, eu também, mas a Micaele está aqui, pode nos esclarecer, né, Micaele? A captação está considerada no gráfico. E esses 4 metros cúbicos, na verdade, é o que vai sobrar É para só isso, o que vai sobrar para a gente, nós da CBA, defluirmos. Ah, sim. Então, quando os 4 metros cúbicos é o que vai para a calha de Sorocaba, mas nas contas dessa simulação é considerada a captação do SAI. Tá? E a captação do SAI, ela estava, nessa simulação, ela está em 1,8, é isso? 1,9? É isso, André? Não sei, Micaele. É isso, 1,78. 1,78. O que o Rodolfo nos falou agora há pouco é que, acabando o rodízio em Sorocaba, a partir do começo de abril, essa captação vai aumentar para 1,95. Então, tem uma diferença aí de 0,2, mais ou menos, e provavelmente não vai afetar muito a realização dessa curva de simulação. Né? A simulação, nós temos 2 questões na simulação, né? Para manter o volume do reservatório. Um é a vazão afluente. Então, se a vazão afluente se mantiver próximo de 60% da média histórica, e a vazão defluente ficar em 4 metros cúbicos para o rio Sorocaba para a calha, mais a captação do SAI, nós vamos realizar essa curva que está em roxo aqui, que está um pouco abaixo dos 50%. Essa é o que propõe a simulação. Certo? Mas a simulação, ela leva em consideração, de novo, uma vazão defluente de 4 nessa simulação, né? E a curva aqui é de 60% da MLT. É 60% da média histórica, sempre deixar claro, que é abaixo da média histórica. Certo? Do mês de abril, do mês de março, desculpa. Não, de todos os meses, porque aqui ele fez a conta sempre 60% em relação à chuva de cada mês. Então, ele está considerando que na época... Não, a MLT, desculpe. A MLT agora está 60% em relação a março. Mas em fevereiro fechou, acho que 90%, está aqui, a Micaele colocou no chat, e janeiro também acima de 60%. Ou foi janeiro que foi próximo de 90%, fevereiro acima de 60%. De qualquer André, forma, esse ano a gente não teve vazões afluentes abaixo de 60%, por enquanto. Fala, Rosângela, pode falar.
e como explicou o Alessandro, veja se eu estou correta, nos meses que se seguem de estiagem, estão consideradas as percentagens de acordo com a média histórica de longo termo. De cada mês, Então, está considerando que a gente vai manter 60% das chuvas em abril, que já são chuvas menores, mas é 60% em relação à média histórica, sempre pensando na média histórica de cada mês. Então, está sendo considerada a estiagem aí. Então, também não tinha sentido fazer essa simulação. Né? Então, esta curva aqui, a roxinha, uma saída de 4 e uma entrada próxima de 60% da média histórica, a gente vai ficar sempre acima do 820. Certo? Vai ter uma estabilidade, porque a previsão seria mais ou menos a entrada um pouco menor do que a saída. Com 2,5, a situação é ainda mais confortável, porque a gente vai operar o reservatório sempre acima de 50%. Lógico que essas coisas podem mudar, por isso que tem que ser acompanhado o tempo inteiro, porque a gente não sabe se a vazão afluente no período de estiagem vai se manter acima de 60% da média histórica. Então vamos abrir de novo a palavra. Polga, depois o Gomes, depois o Rodolfo. Michele, deixa a apresentação assim ainda, por favor. Obrigado, professor. Eu acho que é inquestionável, né, o resultado desse trabalho que vem sendo feito desde agosto. Então, a minha sugestão, professor, é que a gente faça uma divulgação muito forte do que a gente fez até agora, principalmente aí com a participação da CBA, porque sem a CBA a gente não teria conseguido avançar em absolutamente nada, né? Porque o próximo passo, que é a gestão de demanda, a gente vai precisar muito que os prefeitos se envolvam nesse trabalho. Eu temo, né, que é o que a gente está fazendo aqui, posso estar falando besteira, não tenha a divulgação que a gente precisa ter. Eu acho que pela primeira vez, né, pelo que eu tenho acompanhado ao longo dos anos aí, a gente conseguiu, através do GT Crise, criar uma condição que recuperou muito do reservatório se a gente não tivesse feito absolutamente nada e tivesse mantido aqueles 6 metros cúbicos por segundo, como sempre foi feito. Então, eu acho que isso precisa ser muito bem divulgado e muito, vamos falar assim, colocado isso na cabeça dos gestores públicos, né? Eu acho que é o momento agora da gente, vamos falar assim, fazer uma prestação de contas. Obrigado, professor. Obrigado, Polga. Concordo com você. Para deixar claro que o que recuperou o reservatório foi justamente essa redução da vazão do efluente, né? Que foi, acho que, a medida mais importante nesse processo. Lógico, com a ajuda dos municípios e de todo mundo que está apoiando para evitar que esse reservatório secasse nesse período. Gomes, por favor. Olá, André. Olá, bom dia a todos. Peço desculpas pela câmera, continuo com problema. André, desculpa, talvez eu fortalecer essa pergunta, mas eu também não entendi quanto à vazão de efluente. Porque quando nós falamos, historicamente, a gente sempre fala, vazão sanitária do Rio Sorocaba era 6, e esse valor passava pelas turbinas, e antes de passar pelas turbinas, lá em cima tem um desvio que vai para o Clemente de 1,95. Então, antes da crise hídrica, nós estávamos deixando sair do reservatório 7,95. E daí nós, graças a Deus, de uma maneira coletiva, como o Polga falou agora, agradeço a colaboração de todas as instituições que se esforçaram para reduzir a defluência, para que a gente pudesse coletivamente chegar no resultado positivo que chegamos. Mas eu fico com dúvida se esse volume de 4 metros cúbicos ou 2 se trata somente da defluência turbinada, que vai diretamente para a vazão sanitária de Sorocaba, e nesse volume deverá ser adicionado 1,95, que nós já temos que considerar 1,95, considerando que estamos a poucos dias do término do racionamento em Sorocaba, para que a gente possa ter esse volume fixado na nossa memória. Me perdoa fortalecer esse questionamento, porque para mim ainda ficou confuso,
porque, Vou explicar novamente, então, Gomes. porque assim, Micaele, Na curva, já tem o valor que é retirado pelo SAI. Qual o valor é esse? 1,78. Micaele, que valor é 4 metros por segundo? É valor de defluência. Turbinado ou não turbinado é o valor de defluência. A definição de que se a gente vai turbinar ou verter esse valor vai depender da condição da nossa usina, tá? Aqui dentro da curva já tem um 78 embutido. Esse QD aqui é só o que a gente vai defluir na usina, defluir na usina, tá? O valor que é retirado do SAI está incluso na curva. Já está aqui. Então, em tese, está sendo contabilizado do reservatório de saída o que é retirado do SAI, que é 1,78, mais 4. Então, dá 5,78. Esse valor total aqui, já é considerando os dois valores de saída. ok, agora ficou claro. Então vamos lá. Independente do que acontece, o número acima, no gráfico está indicando o total que vai defluir, seja por Clemente ou seja com vazão sanitária. Isso, Então, o apontamento indicado está somando tanto um volume como o outro, correto? sim. Para Isso. fazer o cálculo da Ok. curva, a vazão do SAI está sendo considerada. Perfeito, agora ficou Mas está claro. considerando 1,78. O que a gente vai pedir para a Micaela é que traga para a gente já considerando 1,95, que é a vazão máxima de captação do SAI. Não vai mudar muito em relação a esse gráfico, mas pelo menos a gente trabalha com o dado mais correto. Ok. Tá? E, Micael, não se preocupa na minha termologia de fala, quando eu falei de turbinado, é porque é a maneira que na minha memória fica fácil de eu saber para onde está indo um volume ou outro, tá? Ah, Eu não, acho que é entendi. super legítimo o trabalho de vocês, é legal, e só temos que agradecer, porque como o Polga falou, vocês inclusive estão sendo, evitando, né, a parte econômica desde dezembro, sabemos que isso tem um custo e desde já volto a deixar meus agradecimentos a todo o grupo pelo esforço que vocês têm feito em prol de Tupararanga e da nossa crise hídrica. Obrigado. Obrigado, Gomes. Rodolfo. Acho que só para a gente resumir tudo aí, André, o que é importante a gente analisar dos gráficos aí é que, por exemplo, na vazão de 4 metros cúbicos por segundo de defluência, a probabilidade de chegarmos no 817,5 é numa eventual redução da vazão afluente para 30, em torno de 35 da MLT em todos os meses, né? Então, a probabilidade de agora para frente, de abril até o último mês do gráfico, que é janeiro ou fevereiro do ano que vem, se a MLT ficar em torno de 35%, a gente esbarra no 817,5. Se ficar em torno de 40%, a gente fica para cima de 818. E considerando uma vazão defluente menor ainda, essa percentual da MLT ainda reduz. Eu acredito que vá para em torno de 25%. Então, eu acho que a gente está numa situação muito mais confortável do que estávamos no ano passado, muito em decorrência de termos agora um controle, né, a decisão de redução da vazão defluente, coisa que a gente só teve a partir de agosto do ano passado. Então, quando a gente compara as curvas de 2021 com a desse ano, a gente fica muito nítido, né, que a gente é muito provável, e eu acho que dificilmente a gente chega na situação que a gente chegou em 2021. E também agora com a prerrogativa de acompanhamento, como você bem falou, com uma frequência maior, numa eventualidade de um determinado mês a vazão defluente, a vazão afluente estiver muito baixa, a gente pode tomar ações de novas reduções da vazão defluente lá na frente, quando for necessário, né? Então, eu vejo que realmente a gente precisa começar a pensar nessas simulações e em que step nós vamos começar a trabalhar agora a partir do mês de abril, né? E monitoramento do rio ele vai ser determinante, principalmente no período de seca, tanto de quantidade, né, de vazão, como de qualidade. E isso talvez seja essa condição do rio
lá de jusante que vá nos balizar o volume que a gente precisa soltar, né? Para exatamente liberar o volume de água necessário para manter uma boa qualidade do rio, né? Não mais para não perder água e não menos para que não prejudique o próprio curso d'água. Isso, Rodolfo. É essa conta que a gente precisa fazer em algum momento, né? Só lembrando que, por enquanto, o DAE nos solicitou que os steps sejam de 0,25. E a gente estava fazendo esse 0,25 por semana. Então, para chegar nos 4 metros cúbicos por segundo de vazão defluente, que vai para a calha de Sorocaba, a gente levaria, no mínimo, 5 semanas. Ou seja, um mês e um pouquinho, né? Aumentando 0,25 por semana, né? Então, também não é uma mudança que vai ser drástica, ela vai ter que ser, pensando nesse step gradual, né? Até a gente conseguir chegar nessa vazão defluente de 4. Rosângela, pode falar, depois a Viviane e depois o Gomes novamente. André, a Fundação tem atualizado aquele gráfico onde aparecem os 4 anos, né? 2019, 2020, 2021 e 2022. Hoje, se a gente olhar o gráfico, a curva verde, ela toca no ano de 2021 e mostra a importância de como está na sua fala, na fala do Rodolfo, na fala do Polga, que o acompanhamento desse grupo deve ser, sim, constante, para que a gente não tenha a queda que teve em 2021, e destaca a importância de se acompanhar, como você coloca também em várias vezes, né, com bastante frequência, que nós estamos abaixo, né, da vazão afluente que nós gostaríamos de estar, né, por causa da chuva que foi disponibilizada. Então, eu peço, como a Fundação tem colocado e tem atualizado, esse gráfico, embora ele esteja no grupo, mas que ele possa fazer sempre parte da reunião aí, para que todo mundo entenda e aonde a gente está chegando. Então, hoje está claro que a curva toca a curva de 2021 e a importância da decisão desse grupo para que a gente não tenha, para que essa curva não desça como desceu em 2021. Ô, Rosângela, desculpa só interromper. Eu coloquei no grupo agora aí do WhatsApp o acompanhamento que a gente faz aqui pelo SAI com o histórico desde 2014, tá? Então, dá para ver bem essa tua observação aí. Inclusive, nós já superamos a curva de 2021, tá? Já estamos acima dela. Não, Rodolfo, mas está muito pouco acima. Hoje nós estamos muito pouco acima. Tudo bem. Estou dizendo que essa minha curva está um pouco mais atualizada do que a que está no sistema aí de vocês. Ela está com data de hoje. Tá, da Fundação é da data de 18 de março, né? Isso. Então, você deve ter colocado mais uns 3 dias, né? Isso, isso. O importante que eu destaco, independente se seja 18 ou 21 de março, o importante que se vê na curva é quando ela toca ou ela passa um pouquinho a aderência de 2021, mas ela desce muito rapidamente em 2021. E aí mostra o quê? A importância da decisão desse grupo ao fazer a gestão do reservatório a partir desse momento. Sim. A situação que se teve nos anos anteriores, esse ano não vai ter em função da redução do volume do reservatório, porque já é combinado com a Votorantim que a gente vai fazer esse controle pelo menos até o final do ano. Então, aquela redução da vazão que era feita todo o final do ano dentro daquele projeto verão, não lembro exatamente como é que chamava, para esperar as chuvas de verão, né, não vai ocorrer da mesma forma esse ano. Né? A gente pode até fazer um rebaixamento, mas já de uma forma, já esperando um volume de chuva talvez um pouco menor do que a média. Viviane e depois o Gomes. Bom, na verdade, então, é só reforçando aquele questionamento que eu tinha feito, que o Gomes acabou
reforçando também. Então, Micael, só para ficar claro, porque muita gente nos pergunta e a gente tem que passar a informação da maneira correta. Pensando na composição das vazões que saem do reservatório, a simulação de 4, na verdade, mostra o quanto vai definir para chegar ao Rio Sorocaba, e a somatória das vazões ficaria em 5,78 hoje, se fosse mantido a captação do SAI. É isso? Isso. Tá certo. Então, agora eu entendi. Obrigada. E se a gente manter os 60% de MLT e essa vazão de 4, que não é o que a gente está fazendo agora, né? Deixar bem claro. A gente vai passar até outubro, pelo menos, é lógico, como a Micaele falou, quanto mais distante do ponto atual, quanto mais distante no futuro, mais imprecisas as nossas previsões, principalmente de chuva. Então, não dá para saber se em outubro, por exemplo, a gente vai estar acima de 60%, mas por enquanto está. Então, se a gente pensar num cenário tendencial, né, seguindo a tendência que está agora, a gente consegue passar o período de estiagem numa situação do reservatório num volume próximo do 820, que permite tanto as captações a montante quanto a manutenção do Rio Sorocaba jusante, que isso é uma coisa que a gente precisa ainda ver, né? A gente não sabe qual vai ser o comportamento do Rio Sorocaba no final do período de estiagem, só com 4 metros cúbicos por segundo de defluência, porque nos anos anteriores a gente sempre manteve 6. Então, 2 metros cúbicos é uma coisa que faz diferença. Gomes, por favor. Olá, André, só para fortalecer o que o Rodolfo disse, e a Rosângela e os demais colegas, eu concordo que nós, com essa grande experiência que nós tivemos de acompanhamento com resultados positivos, isso foi um grande laboratório que vai servir para que a gente, não só 2022, a gente possa permanecer atento e acompanhando, né, as situações eventualmente de necessidade de a gente reduzir ou aumentar a defluência, para que a gente possa garantir os diversos usos de Tupararanga, captação de águas dos diversos municípios, a qualidade ao longo do Sorocaba, e também manter garantir o ecossistema de Tupararanga. Então, eu acho que nós temos que, dentro desse laboratório de 21, já começar a pensar num percentual que possa acender a luzinha amarela, para a gente não chegar na luzinha vermelha em 22 e também nos próximos anos. Gomes, é isso que está previsto no encaminhamento dos nossos trabalhos, que a gente falou na semana passada, Sim. Que era esse termo de alocação de água para cada um dos usos. Sim. Só que a gente precisa da ação do DAE nesse caso. Na semana passada, a gente teve reunião do colegiado. Certo. E acabou que a gente não conseguiu entrar em contato com o DAE na semana passada para confirmar a presença deles hoje, por exemplo. Sim. Então, nós vamos fazer isso essa semana, para que semana que vem a gente tenha do DAE pelo menos a resposta sobre a alocação de água e desse STEP de 0,25. E se o DAE falar também que o STEP pode ser diferente, talvez o processo mude, né? Então, pode falar, desculpa. Ok. E quanto à qualidade ao longo do Sorocaba, André, que foi mencionado que, de fato, a vazão sanitária é 6 e nós estamos preocupados com essa vazão sanitária reduzir para 4, eu entendo ser algo a ser observado também, André, porque assim, se nós buscarmos lá atrás, quando esse volume foi acordado entre todos os setores, nós ainda não tínhamos avançado tanto na questão da melhoria do saneamento. E hoje nós, graças a Deus, podemos afirmar que o saneamento ao longo do Sorocaba foi melhorado e muito, graças a Deus. E graças ao nosso comitê também. Então, eu entendo que também até isso vai ser um novo laboratório, né? Era 6, hoje vamos trabalhar com 4. Como que ele vai se comportar mesmo em estiagem, já que tanto foi feito e tanto foi melhorado ao longo, né? Então, é só esse destaque que eu acho que é importante a gente ver, porque existe a preocupação, existe, mas também existe o momento de nós parabenizarmos este comitê por ter incentivado diversos financiamentos aos municípios e terem captado e terem melhorado o seu saneamento, né? Que talvez seja o momento, inclusive, que está
prevendo uma nova situação de outorga lá da própria operação da barragem, que pode influenciar nesse também número de vazão sanitária do Sorocaba. Só isso que eu gostaria de comentar e parabenizar a todos aí pela eficiência e melhoria no saneamento ao longo do Sorocaba. Obrigado. Obrigado, Gomes. Realmente, eu acho que é uma questão a observar, né? A gente não tem dados suficientes, nem se aqueles 6 metros cúbicos, aparentemente, era suficiente, porque a gente não tinha relatos de, por exemplo, mortandade de peixe em termos constantes na calha do Sorocaba. Pode ser que esses 4 também sejam suficientes em função do que você falou, né? Do aumento do tratamento do esgoto na calha do Sorocaba e dos municípios que contribuem para isso. A gente não tem muito como saber, mas eu acho que é uma forma de a gente acompanhar esse ano justamente para tentar chegar nesse número mágico aí de vazão ecológica ou vazão sanitária do Rio Sorocaba. Pode falar, Gomes. André, só para complementar, né? Não sei se todos acompanharam, o Rio Sorocaba vai sofrer uma das maiores obras de desassoreamento no estado de São Paulo. Então, isso também vai contribuir com a qualidade, né? Então, mais um ponto positivo para o nosso território, porque esse desassoreamento também vai melhorar em muito com o aumento do fluxo do corpo hídrico, melhorando inclusive a qualidade. É só uma complementação aí que também teremos que observar, porque vão ter máquinas, vão ter um monte de movimentação, é um período delicado. É só para deixar isso registrado para esse grupo aqui. Obrigado. Obrigado, Gomes. Eu tenho minhas dúvidas de que o desassoreamento vai melhorar a qualidade do Rio Sorocaba. Desassoreamento é uma situação muito emergencial quando você tem inundações constantes. E o problema de Sorocaba não é a calha do Sorocaba, né? São os rios que chegam nele. E se fosse minha opinião pessoal, eu seria contra fazer essa dragagem de fundo do Rio Sorocaba, e isso prejudica o ecossistema de uma forma drástica, né? Que você elimina toda a comunidade bentônica e todos os tipos de processos que ocorrem próximo ao sedimento. Além de causar o que a gente chama de degrau, né? E afeta depois o rio durante muitos anos. Mas, assim, ninguém me perguntou, eu estou só falando o que eu acho, que esse dinheiro podia ser muito mais bem gasto em drenagem urbana da cidade do que em desassoreamento do Rio Sorocaba. Mas a visão da população e a visão, inclusive de parte dos nossos governantes, é que desassoreamento sempre é bom. Né? A ver, eu tenho dúvidas de que isso seja uma boa ação para a manutenção do Rio Sorocaba. Como o rio, né? Como valo de dispersão de água, com certeza vai aumentar a velocidade. Só que daí você vai ter problemas a jusante de Sorocaba, né? Porque quando você aumenta a velocidade em Sorocaba, ela vai acumular em algum lugar, né? Mas isso é outro detalhe que a gente precisa ver com muita calma. Eu não conheço exatamente o processo de dragagem de fundo que está sendo proposto, mas eu tendo a achar que não é a melhor solução para melhorar a qualidade do rio. Rosângela, por favor. Sobre a qualidade da calha e o laboratório que a gente, na verdade, vai fazer, porque realmente, nos pontos, em 6, existem pontos na calha que o parâmetro de oxigênio dissolvido já está bem abaixo, chegando a 1 e 2. E a importância do que você pontuou a respeito da qualidade dos afluentes que entram. Então, com 6, teria-se condições de diluir mais se a qualidade dos afluentes for menos, não for tão boa, né? Agora, diminuindo a vazão de efluente, né? Nessa época de estiagem, enfim, como for necessário operar o reservatório. Importante lembrar da qualidade dos afluentes que deve ser mantida para não prejudicar também a calha. Obrigada.
Obrigado, Rosângela. A gente vai ter que fazer esse acompanhamento esse ano para ter uma ideia melhor, né? Outra dúvida da Viviane colocou aqui no chat, que ela está querendo saber sobre essa previsão de chuva. Eu não entendi a pergunta, Viviane. Os volumes acumulados permitiriam aumento da vazão de captação da ETA Vitória Régia? Está falando em termos de captação máxima da ETA Vitória Régia, acho que eles já estão fazendo o máximo na ETA, mas eu não tenho certeza. Talvez o Rodolfo possa nos falar, ou... Não entendi a pergunta, André. Eu também não, Viviane. Se você puder fazer de novo, por favor. Oi, André. A gente teve alguns momentos aqui no nosso grupo em que as chuvas contribuíram bastante para melhorar tanto a qualidade da água na captação de Vitória Régia, quanto o próprio nível do rio. Esses volumes que a Micaela apresentou, eles estão registrados aqui, a montante do reservatório, ou isso também abrange o município de Sorocaba? Pensando se esses volumes de chuva que vem para os próximos dias também podem contribuir, talvez, um aumento na captação da Vitória Régia. É uma dúvida. A gente pega as chuvas na região, né? Professor, talvez eu possa ajudar. Pode falar, Paulo. Conceitualmente, quando a gente fala em previsão meteorológica, ela é, vamos falar assim, localizada num determinado local. Por exemplo, previsão meteorológica para o município de Sorocaba para os próximos 7 dias. Isso é uma coisa. Agora, quando a gente fala em previsão climática, a gente abrange uma determinada região, que pode ser, por exemplo, a região das bacias do Sorocaba Médio Tietê, ou ampliar, vamos falar assim, o local da previsão climática. Pode ser uma região sudeste e assim por diante. E quando a gente fala em mudança climática, aí a gente abrange a totalidade do globo. Aí, inclusive, com ação antrópica, aí já entram vários fatores, vários parâmetros, por exemplo, que podem afetar isso. Só por curiosidade, inclusive, o atual conflito que está acontecendo na Europa vai afetar também a questão da mudança climática, por incrível que pareça. É isso, professor. Obrigado, Polga. Realmente, assim, Viviane, acho que respondendo mais rapidamente a sua pergunta, a previsão que a Votorantim apresentou é da região. Pega um pouco do município de Sorocaba, sim, mas a bacia do Sorocaba na captação do Vitória Régia é bem maior, porque pega o Pirajibu. Então, não quer dizer que necessariamente essa chuva vai ser a chuva que vai cair em Sorocaba. Mas eu acho que nesse primeiro momento, a captação lá do Vitória Régia está preservada. Ou seja, eles estão conseguindo captar, salvo engano. Tem aqueles problemas de produto químico, acho que é flúor, alguma coisa assim, que aparece de vez em quando, que ninguém sabe exatamente qual é a fonte, mas a gente está conseguindo manter essa captação funcionando. Eu entendi que o seu objetivo é saber até quando essa captação consegue ser mantida sem a necessidade de abrir a vazão, aumentar a vazão de saída do reservatório de Tupararanga. Essa é uma informação que a gente também não sabe, porque depende muito de como a vazão dos rios que compõem aquela bacia vão se comportar. Vamos dizer assim, em teoria, quanto mais a bacia é ocupada com áreas urbanizadas, mais rapidamente ela baixa a sua vazão nas épocas de estiagem, porque você não tem um volume de água absorvido no ambiente que vai manter as vazões mais altas. Que é mais ou menos o que tem acontecido na vazão afluente do reservatório. Chove, durante o período que está a chuva e os dias, 2, 3 dias em seguida, você tem um aumento grande da vazão dos rios formadores, e depois, logo em seguida, eles abaixam muito rapidamente também. Isso é uma indicação que a bacia tem uma ocupação tal que não está permitindo a absorção de água pela bacia, pelo solo, pela vegetação. Eu desconfio que seja o mesmo tipo de coisa que deve acontecer no rio Pirajibu e nos rios formadores desse trecho do rio Sorocaba. Então, por enquanto, ela está preservada, até porque a gente está chovendo.
A hora que parar, ou tiver uns dias assim, uns 7 dias seguidos sem chuva, que é o que a gente espera que comece a acontecer agora na estiagem, provavelmente essa vazão vai abaixar muito rapidamente. E daí você começa a ter problema na captação do Vitória Regia. Né? Isso é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar também passo a passo. Fala, Rodolfo, pode falar. Só com relação à questão de disponibilidade de água, depois nós fizemos a intervenção lá, que a gente construiu a soleira de nível, a gente elevou aí o nível na captação, então, mantendo-se uma vazão regular, a gente não tem problema de quantidade. O que talvez seja mais crítico, a partir do momento em que o período de seca começar, você ter a concentração de nutrientes e de substâncias, aí a gente pode ter problema com a qualidade. Isso que eu falei, que acho que é importante, a partir de um determinado momento, a gente começar a balizar o que a gente tira do reservatório como vazão ou defluente do rio, para tentar evitar que isso aconteça. Né? A gente tentar trabalhar preventivamente a esses períodos de estiagem prolongado e ir modulando a vazão de saída do rio para que a qualidade seja mantida. Ok, Rodolfo. Rodolfo, você tem o projeto desse desassoreamento do rio Sorocaba? Quais são os pontos que vão ser feitos o desassoreamento? Qual que vai ser o volume de terra retirado? Você tem esse projeto? Isso foi apresentado, não o projeto, André, mas foi apresentado na coletiva de quinta-feira, quando o prefeito anunciou que o rodízio vai até o dia 2. Esse projeto de desassoreamento, ele é decorrente de um projeto do governo do estado de São Paulo, que é o programa Rios Vivos, que é da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, através do DAE. O governo do estado, ele faz a contratação de uma empresa para executar o serviço de desassoreamento em cursos d'água em cidades, diversos municípios, né? Sorocaba foi contemplado com 2 cursos d'água, que é o Rio Sorocaba e o Córrego Itanguá. No Córrego Itanguá, o trabalho já foi iniciado, e no Rio Sorocaba vai ser iniciado provavelmente no início de abril, meados de abril. Num primeiro momento, os pontos que serão atacados vão ser os pontos de afunilamento de calha, normalmente nas partes mais sinuosas, onde a gente tem um acúmulo maior de sedimento na parte interna das curvas, né, que acabam causando uma elevação de velocidade na face externa e começa a causar erosão do lado de fora da curva. Então, o primeiro momento é remover esses bancos de areia desses pontos, para poder melhorar um pouco o fluxo de água, exatamente para reduzir o afunilamento e ganhar um pouco de vazão nesses locais. E depois, ao longo do tempo, a gente tem um período grande aí, verificar realmente a necessidade de trabalhar com rebaixamento de leito, se vai ter necessidade, sim ou se não, até porque a gente sabe que naturalmente a lâmina d'água aqui dentro da área urbana, ela é pequena, né? A gente tem alguns pontos de afloramento de rocha, principalmente ali perto da Praça Laios, na ponte da Rua 15, que não adianta ficar afundando ali, né? Então, nesse primeiro momento vai ser esse trabalho pontual, para depois verificar essa necessidade de intervenção mais drástica. E a gente consegue, talvez, então, esse projeto junto ao DAE, né? Na verdade, assim, André, não existe vamos dizer, um projeto prévio, né? O governo do estado ele vai disponibilizar equipamentos para a gente poder fazer o trabalho onde for necessário. Quem define as áreas, então, é o SAI. É o SAI, exatamente. E nesse primeiro momento, vocês vão fazer o desassoreamento nas regiões onde você tem mais sinuosidade, que é onde tem um acúmulo de sedimento. Não sinuosidade natural. Por exemplo, dentro do trecho urbano, vou dar um exemplo. Eu tenho aqui perto do Parque das Águas, aqui eu tenho uma curva muito acentuada do rio. E ali tem um acúmulo muito grande de sedimento. A calha ali, ela fica afunilada. Então, se bobear, você consegue pular de um lado para o outro do rio. Então, a gente vai retomar a calha original ali, fazer essa remoção desse banco de areia. Com isso, você ganha vazão ali naquele trecho, você evita a sobreelevação do rio, que é o que acontece normalmente por conta do afunilamento. Então, nesse primeiro momento, vamos trabalhar nesses pontos
que estão sendo identificados junto com a equipe da empresa que foi contratada para a gente trabalhar pontualmente nesses trechos, tá? E a gente conhece, então, a gente consegue a indicação desses pontos, vocês podem mandar, o SAI pode mandar para a gente no comitê quais são os pontos que serão desassoreados nesse primeiro momento. Assim que a gente tiver definido, a gente pode informar, sim, sem Tá problema. bom, obrigado. Tem uma pergunta do Júlio, antes de passar a palavra para o Polga, de qual é o volume que está sendo captado do Vitória Régia, se é a outorga total ou tem ainda algum espaço. Não, a gente está trabalhando abaixo da outorga ainda, né? A nossa outorga é de 750 litros, a gente tem captado, dependendo do dia, né? Se faz muito calor, a gente precisa ampliar um pouco a vazão, mas em média 450, 500 litros por segundo. Tá. E ele está perguntando como é que está a qualidade. Eu não vi se o Reginaldo está aí hoje para falar da qualidade, mas a gente tem acompanhado das outras semanas, Júlio, e tem alguns períodos de redução de qualidade, mas não necessariamente tem a ver só com a vazão do rio, que ali também recebe o Pirajibu, né? E o Pirajibu tem um problema grave de qualidade, principalmente porque Itu, que é um dos grandes municípios ali na bacia do Pirajibu, está com um problema de tratamento de esgoto por causa daquela ETE. A gente já discutiu isso no comitê. Aquela ETE que foi construída, mas não conseguiu colocar para funcionar ainda. Inclusive, o comitê dedicou 2 milhões para a CIS-Itu para obras para tentar fazer com que essa estação volte a funcionar. Volte não, né? Comece a funcionar, porque nunca funcionou. Olga, por favor. É uma pergunta só, professor. Se já foram definidos os locais aí de bota fora para a movimentação do volume aí de sedimentos que vai ser retirado? Isso acho que é uma pergunta para o Rodolfo, né? Rodolfo, por favor. Estão sendo definidos, Polga. A gente está fazendo as coletas nos pontos que vão sofrer as intervenções para caracterizar o material. E, via de regra, a gente não tem muito problema com o material. A gente acaba usando em obras de contenção de erosões, recuperação de área degradada. Mas a gente está trabalhando junto com a Secretaria de Meio Ambiente Municipal aqui para definir esses pontos aí de disposição final, tá? Tá bom. Obrigado, Rodolfo, pelos esclarecimentos. Micaele, se você quiser tirar a apresentação, acho que já pode, porque acho que a gente já esgotou as dúvidas sobre a modelagem que é o Paradigma 3. Valeu, pessoal. Obrigada. Obrigado a você, Micaele, pelas informações. Oi, Rosângela. Eu não vi hoje, me desculpe que eu tive um problema, não cheguei a abrir o boletim, está difícil para abrir. Mas nesse ponto da Vitória Régia, é o que o Reginaldo sempre fala. A gente tem um baixo teor de oxigênio dissolvido. Está geralmente em torno de 1, como pode ser observado pelo boletim. Tá, a qualidade não é excelente, é uma qualidade que sempre fica próximo do mais pro ruim do que pro bom, né? Mas isso mesmo. Está conseguindo manter a captação e o tratamento, né? Com todas as dificuldades que é quando você pega uma água de baixa qualidade. A preocupação que a gente tem justamente é quando você tiver um período de estiagem. Com certeza o Pirajibu vai baixar também o seu volume, mas tem que manter uma água no Sorocaba que seja capaz de fazer essa diluição, principalmente do Pirajibu. Acho que o principal problema ali é o Pirajibu. Eu acho que a gente já fez um encaminhamento e houve uma concordância, a gente esperar até a semana que vem para começar a pensar sobre esse aumento da vazão de saída. Como eu falei, a ideia hoje também era trazer o pessoal do DAE para começar a discussão sobre a alocação de água e o que eles pensam sobre essa proposta, porque isso depende do DAE colocar em prática. Mas na semana passada, em função da reunião do colegiado e das dificuldades que a gente teve de comunicação, acabou que o DAE não foi chamado para essa reunião.
mas nós vamos fazer isso essa semana. Eu vou pedir para a Carol, que está nos acompanhando na reunião, Carol, que faça a convocação para a semana que vem já, colocando esses 2 pontos de pauta. O acompanhamento da situação de Pararanga e o posicionamento do DAE. E a gente ficou realmente de mandar uma carta em conjunto na terça-feira passada, e eu não consegui, e acabou ficando isso para trás, mas a gente vai tentar fazer isso. Vou tentar mandar para vocês um rascunho do ofício do DAE hoje ainda. E daí a gente tenta conseguir com uma resposta do DAE para participação na semana que vem. Pode ser? Ficou alguma dúvida, Carol? Tranquilo, André. Aí o posicionamento DAE é quanto ao plano de alocação de água, né? É quanto ao plano de alocação de água. Tranquilo. Tá bom? Se ninguém tiver mais nenhuma sugestão, a gente pode encerrar por hoje. Agradecendo a presença de todos. Eu acho que é importante a gente realmente fazer a divulgação do que a gente tem feito aqui, porque é um tempo que todo mundo usa para pensar um pouquinho na calha de Sorocaba, e eu acho que está sendo muito interessante essas reuniões, inclusive em termos de aprendizado mesmo da gente sobre a bacia do Sorocaba. Né? Gomes levantou a mão, acho que ele quer fazer alguma fala. Pode falar, Gomes. Não, André, rapidinho. É que me chamou a atenção o que você falou agora há pouco sobre a comunicação. Se nós observarmos todas as vezes que o nosso comitê realizou algum tipo de comunicação informativa sobre as nossas ações e pôde compartilhar com os municípios que nos ajudaram no compartilhamento e no alcance das divulgações, nós tivemos um resultado positivo. Então, nesse sentido que você comentou agora de informar a comunicação, até para valorizar o esforço de todo o grupo durante todo esse período, quando desta nova alteração, com gradativamente a alteração das vazões de efluentes, que nós possamos também elaborar um conteúdo e que nesse conteúdo a gente possa dizer principalmente os resultados obtidos para a população de uma maneira coletiva, seja ela através dos racionamentos, redução de pressão, redução de defluência, a ausência de geração de energia. Eu acho que é importante destacar isso, porque todo mundo às vezes confunde a geração de energia com a questão da água, a que período se ficou sem gerar energia, né, para que a gente pudesse alcançar esse objetivo. Então, eu acho que é muito importante construir um informativo, um comunicado, para que a gente possa, principalmente, valorizar o trabalho do grupo e os resultados obtidos por ele. É só isso que eu gostaria de contribuir. Muito obrigado, André. Obrigado, Gomes. O Polga também pediu a palavra. Polga, por favor. Nesse complemento, professor, eu acho que seria interessante a proposição desse tema para um TCC. Eu acho que um trabalho acadêmico voltado para aquilo que nós estamos fazendo, ainda mais que eu acho que vamos falar assim, na nossa região é inusitado, né, um trabalho que está sendo feito dessa forma, seria interessante para a gente ter um embasamento acadêmico para poder fazer uma divulgação um pouco mais forte. Nós temos aí a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, né, que anualmente faz os seus simpósios. Eu, inclusive, já apresentei um trabalho lá sobre o Jundiaí. Eu acho que isso seria extremamente interessante da gente fazer uma divulgação acadêmica a nível de Brasil, né? E só finalizando, o senhor citou que uma das suas alunas fez um mestrado, né, sobre a parte climática, não me lembro bem. Não, é um doutorado que ela aplicou um modelo de quantidade e qualidade do reservatório de Pararanga junto com o modelo de mudanças climáticas do IPCC. Ótimo. Seria possível, professor, a disponibilização desse trabalho ou ainda não foi concluído? Não, já foi, ele já defendeu. Eu estou querendo marcar com ela para ela vir apresentar para a gente que bom. O trabalho, mas de qualquer forma, se você quiser a tese, eu posso mandar para você. Por favor, eu gostaria de dar uma olhada. Obrigado, viu, professor? Me lembra por favor, para não esquecer. Sim, senhor. Tá bom. Obrigado. É isso. Gente, essa semana é a semana da água, tem uma série de atividades sendo feitas, né? Espero que a gente
consiga avançar, inclusive nas outras pautas em relação aos recursos hídricos na região. E espero que vocês tenham uma boa semana, continuem se cuidando. Vem uma nova variante por aí que está pegando bastante na Europa, e não acabou ainda a pandemia. Fale, Carol. André, só para lembrar que na quarta-feira a agência vai fazer o 4º workshop de projetos FEIDRO e as inscrições podem ser feitas nesse link que eu mandei aqui no chat, tá bom? Ok. Contamos com a participação de todos. Obrigado. Aquele workshop que apresenta, inclusive, os resultados de projetos FEIDRO. Seria bem interessante se as pessoas pudessem participar. É justamente no dia 23. Isso, um dia depois do Dia da Água, quarta-feira, às 9h15. Beleza. Obrigado, Carol. André, é só para pedir para a Carol esse link para ela poder colocar em todos os grupos e no CBH, não sei se ela já colocou, mas muito obrigada. Coloco sim, Rosângela. Muito obrigada, bom dia, Carol. Bom dia. Então, bom descanso, quer dizer, bom descanso. Bom trabalho para todo mundo. Eu já estou achando que é sexta-feira. Bom trabalho a todos. Seria bom. Seria. Mas, enquanto isso, vamos lá. Até mais, gente. Bom trabalho para vocês, boa semana e vamos em frente. Até a próxima semana. Até a próxima.